Boa noite, pessoal. Obrigada por comparecerem à aula. Hoje a gente vai continuar falando de Marx. Estamos na nossa 8ª aula. Não, Como passa? Eles crescem tão rápido. Eu acho que não tem dúvida que a aula de hoje é Marx. A Luísa estava comentando. Comente conosco, Luísa. O Lucas é aquele professor que você vai levantar o braço para se encostar e ele fala que quer fazer uma pergunta. Pelo amor de Deus, me faz uma pergunta. A interação tá... Olha só, eu fiz essa decoração muito linda. Essa semana temática de festa junina. Lucas, sabe um pouco do teu microfone. Sim? Ah, não, era só para subir um pouquinho. Aí. Vamos dar uma aula passada, vocês aprenderam tudo, decoraram tudo, não tem nenhuma dúvida. O que falou já passar batido, ou querem que a gente volte alguma coisa? Agora não dá mais para jogar aquela. Aprenderam tudo e aí distribui uma folhinha com prova. Que se fizer isso, começa a cair a internet de todo mundo. O vento bateu aqui. O vento bateu aqui e caiu tudo. Meu computador pegou fogo. Vocês viram isso que eu coloquei lá para ajudar a entender um pouco sobre o materialismo? Eu coloquei 3, se não me engano, 3 ou 4 vídeos, cada um com uma abordagem diferente, cada um de uma pessoa diferente explicando, que ajuda a ter várias visões, ajuda a entender melhor, conseguir ficar mais fácil, que a gente retornou. O Pedro já tá travando. Tá, então vamos desligar a câmera. Podia deixar só a Samara com a decoraçãozinha a festa junina. Agora já é julina, né? Verdade. Tá. Eu vou precisar que... Gostaria muito, assim, do fundo do meu coraçãozinho, tá? De saber se vocês viram a aula da semana passada, tá? E se vocês entenderam alguma coisa, ou se vocês querem que a gente repita algo sobre o Marx. Se não entenderam nada, tudo bem, porque a gente também ficou 4 anos na faculdade para aprender isso aí. Em uma aula a gente não aprende Marx, não se preocupem. Tranquilo. Não, a gente não tem certeza, Thiago, se tu viu tudo semana que vem, porque a gente não sabe se eu conseguir postar tudo semana que vem. Mas tá uma certa dificuldade, mas o pessoal tá trabalhando bastante, porque tipo, tem que converter, mandar converter, demora tantas horas. É todo um processo. A gente tá botando todo mundo no trabalho para isso. A gente ainda tá aprendendo a ser youtuber na empresa YouTube. Exato. Se inscreve no canal. Deixe seu like. Compartilha com seus amigos. Tá, pois então. Vemos que o Gerson... Estão me ouvindo? Oi? Estão me ouvindo? Agora sim. Sim. Tá, só pra ter certeza. Estão me vendo? Não, ainda não. Tá. Eu acho que eu vou ficar com a câmera desligada pra... Nossa, mas aqui pra mim tu tá desligado já faz tempo. Sim. Pelo que eu falo, não tô te vendo, eu falo, não, eu vou continuar sem ver, porque... Enfim, a gente vai dar uma passadinha rápida sobre algumas coisas que a gente viu na aula passada e retomar mais alguns conceitos. E aí, se vocês tiverem dúvida, falem que a gente volta, explica de novo.
Sem pressa. Vamos lá. Vamos que vamos. Quem é que tá como apresentador? Não me lembro quem que eu botei. É o Pedro mesmo. Pelo menos É o Pedro? Não, sou eu não. Não? Ué. Ah, sou eu? Jesus É Cristo. tu, eu acho. É o Lucas original. É tu, Anjo. Dono do PowerPoint. O melhor. É que o Lucas, eu não sei quem é quem. Desculpe. Eu também fico confusa. Antes Não eu sabe quem liguei é a tu, câmera mas... e eu pensei, a do Lucas já tá ligando e a minha não. Né? Vamos embora, então. Eu não acredito. Eu ainda fico em choque quando eu vejo esse meme do... Alguém sabe quem é esse senhor da foto? Faz favor. Vocês podiam se apresentar pra gente saber a idade de vocês, de que era vocês são, pra saber que memes que a gente vai usar, né? Exatamente, por isso que a gente precisa saber quem vocês são. Aí a gente vai ficar falando de memes. A gente pode ser boomer, pode ser millennium, pode ser geração Z, pode ser várias coisas. Oi, tia Beth! Apresento que a tia Beth é a tua mãe? É a minha mãe. Eu falei que eu chamo toda a minha família. Lucas original caiu? Não, tô aqui, esperando. Chegou a rainha disso aqui. Oi? Ah, é a Débora, tua irmã. É a Débora Beyoncé. Pode crer. Mas aí não entrou com Beyoncé, não é rainha, sinto muito. Rainha é só Beyoncé, é a Lady Gaga aqui. Tá bem. Então vocês lembram dos modos de produção, que foi a primeira coisa que a gente falou sobre o Marx, que é toda aquela relação desde que a matéria-prima é adquirida até o processo para ser feito aquele produto, depois a venda, a compra, a minha utilização, todas as relações que isso gera vão ser isso que a gente chama as forças produtivas, mais a relação de produção, que vai dar os modos de produção. E depois a gente falou também um pouco sobre os modos de produção. E aí eu acho que eu dei o exemplo do doce, eu faço doce, depois eu vendo para alguém, essa pessoa consome. Enfim, todas as relações durante todo esse processo vão estar ali nos modos de produção. Ok? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Dar algum exemplo? Lucas, o Lucas é o rei dos exemplos. Tu sempre gosta desse exemplo do doce. Mas vamos pensar... Eu falo exemplo do doce porque nessa quarentena eu já fiz tanta chimia que eu pensei até em abrir minha própria fábrica de chimias. Tá, mas para aí, vamos pensar assim, ó. A Samara vai abrir a fábrica dela, tá? Vamos usar um exemplo mais realista, tá? Desculpa a Débora e a Dona Beth que estão por aí, mas a gente que não tem o Chibum Bombom, vamos dizer o seguinte, Semana passada eu já me demiti. Tá. Vamos dizer que a Samara, que nem eu e o Pedro, a gente não tem o Chibum Bombom, né? Gostaria de usar uma palavra, mas agora eu fico com vergonha. Vamos dizer que a Samara não consiga comprar uma fábrica, ou não consiga abrir uma fábrica, tá? Porque... Eu não tenho dinheiro para comprar as caçarolas eu não posso falar o nome, mas daquele programa. Pode crer. Por exemplo, para fazer doce, a Samara precisa no mínimo de, vamos dizer assim, bem antigo, um fogão a lenha, os vidros e uma panela.
E os doces, né? As E as frutas. frutas, né? A própria fruta. Vamos dizer que seja goiabada. Já vamos ensinar aqui o Marques a fazer a goiabada. Vamos embora. Aqui é tudo em um. Programa de receitas também. Ana Maria Brog. Chama. Vamos dizer Ana ela. Marxista Braga, né? Oi? Ana Marxista Braga. Ana Marxista Braga, pode crer. Ela vai precisar do fogão a lenha, da panela, ela vai precisar das frutas, das goiaba, de uma colher de pau, não utilizem colher de plástico, a lenha, vai precisar de uma quantidade de materiais, tá? O que a Samara tem para poder fazer isso? Meu corpo e meu talento. Ou seja, o que eu ia responder mesmo, porra nenhuma, tá? Ela não tem nada, beleza? Quem tem o material sou eu. Só que não quero fazer O doce. Lucas original. É o Lucas original. Não aceite imitações. Eu tenho o material todo. Mas fazer doce é coisa de pobre, né? Eu não, como eu trabalho num escritório, eu não faço isso, tá? Tipo, não faço esse tipo de coisa, ok? Aí o que eu faço? Eu dou tudo isso. Dou não, né? Empresto tudo isso pra Samara. Ela vai lá, faz o doce, beleza? Só que, tipo, o doce não é dela. O doce é meu. Porque tudo era meu. Eu vou pagar pra Samara o trabalho dela. Ou seja, ela vai me vender a única coisa que ela tinha. A mão de obra. Força de trabalho. A força de trabalho. O meu corpo e o meu talento. Exatamente. Então, é basicamente essas relações de produção. Por exemplo, fazer o doce é uma produção, tá? E essas são as relações que eu e a Samara temos na hora de fazer esses doces. Essas são as relações de produção. Ou seja, a relação do burguês que detém os meios da produção e a Samara, que é a pobre fudida que não tem nada. E que a única coisa que tem para vender é sua força de trabalho. E essas relações são historicamente construídas, né? Dependendo do momento histórico que a gente está vivendo, as relações vão se dar de uma forma ou de outra. Né? Qualquer relação dessa história com a realidade é verdade. Não é verdade, porque eu também sou outro fudido, então não. Vamos pensar nisso, então. Vamos voltar no tempo. Vamos voltar no tempo e pensar essas relações de produção lá para trás. A Samara saiu do poço para sofrer. Como se eu não já sofresse dentro do poço. Não, vamos fazer diferente então. Vamos fazer diferente. Vamos lá para época feudal, tá? A Samara é dona do poço, tá? Tá, então passa no slide lá no feudo. Foi na setinha e na setinha. Vamos ilustrar, né? Já que a gente não tá mostrando a nossa cara, vamos ilustrar o que a gente tá falando. Asiático não. Feudal, beleza. Que lindo desenho. Que linda imagem. Tinho. Gente, vão se apresentando por aí que depois a gente vai dar uma lida, tá? Por favor, se apresentem todos. Eu já tô acompanhando aqui quem vocês são. Maravilha. Vamos trazer esse exemplo, então, pro época feudal. A Samara, vocês sabem quem é? A Samara é amiga da Beyoncé. Bom, pelo menos a Beyoncé trouxe colegas, né? A Samara sou eu, né? A Samara, Agatha, desculpa, gente, desculpa. Desculpa. Pode crer. Eita. Tá, vambora. A Samara, tá? Ela tem um poço, tá bem? Na época dos feudos. Então, não tinha Sanep na época do feudo, tá? A gente tirava a água só dos rios ou dos poços mesmo, tá bem? Não tinha Sanep. Espero que todo mundo seja de Pelotas, para com que essa piada
Faça. A SANEP, para quem não sabe, é o Sistema de Tratamento de Esgoto. Viu? Muitas informações na aula de hoje, não só Marx. Então, como a Samara tem o poço, eu não tenho nada, eu tenho só sede, tá? O que eu vou fazer? Mas ela, tipo, não tem tempo para tirar a água do poço. Mas ela quer tirar aquela água de lá. O que ela vai fazer? Eu puxo a corda, tiro a água toda do poço, entrego para ela. A água é dela, não é minha. Eu vou receber só pelo meu trabalho. Mas, dentro dessa época, as relações eram entre senhores e servos, tá? Não são relações como essa que eu acabei de explicar, porque, no caso, os servos não eram escravos, mas eles não tinham muita coisa, não. Não tinham praticamente nada. As relações, como está aqui no slide, eram de vassalagem. Ou seja, você mora comigo e trabalha para mim. Para eu ter uma cama para dormir e um teto para me cobrir quando chove, eu tenho que tirar a água do poço para ela, para com que eu possa ter isso. Ou seja, eu não vou receber um salário. Não é isso. Mas o que o Marx conseguiu brilhantemente fazer foi olhar para a história da humanidade e chegar numa conclusão de que o padrão e as relações de produção de coisas na história, tá, tem uma relação ao longo da história, mesmo não sendo as mesmas relações. Elas têm um padrão. Qual é esse padrão? Meu Deus, tá todo mundo vindo pela Beyoncé. Eu não tô acreditando nisso. Esse padrão. Eu tô chocada. A próxima aula eu vou entrar com o nome de Lady Gaga. Aí a gente vai trocando Rihanna e assim vai indo. Tá, não, Mas, gente. enfim, essa relação que o Lucas está falando, eu sou a dona ali do poço, da água, e o Lucas é o meu vassalo. Eu sou a suzerana do Lucas. Mas, falando assim, parece que é uma relação agradável, que tá tudo certo. Só que pensem comigo, não é tão bonito quanto parece quando a gente fala. Porque não é como se o Lucas tivesse uma opção. O Lucas, a única coisa que ele tem é ele mesmo. Então, se ele não quiser mais trabalhar para mim, não quiser mais pegar a minha água, então eu vou expulsar ele do meu feudo e ele vai viver a própria sorte. Só que sem a segurança do feudo, ele estava ali à mercê de bárbaros. Ele não necessariamente ia achar comida, não ia necessariamente achar um lugar interessante para ele beber água, e ele não ia talvez ter abrigo. Era muito provável que ele morresse, né? Não, Porque a não ser que o Lucas fosse um grande guerreiro, não é. elfo, mago. Me solta naquelas florestas ali, da primeira raiz alta, já dentro, picão, cair de boca, Olha essa fruta, que linda, vou comer. venenosa. Então, não é como se as pessoas tivessem muita opção. Elas ficavam ali porque era o mais interessante para a sobrevivência delas. Não é que vivessem em grande harmonia, no lindo feudo, mas era o que tinha, né? Se eu não tenho nada, eu vou fazer o possível para que eu consiga sobreviver, porque esse é o meu objetivo, ficar vivo. E ao mesmo tempo, isso é uma coisa que acontece no outro exemplo, no exemplo primeiro que a gente deu sobre as relações de hoje em dia, as relações do modo de produção capitalista. A Samara tava fazendo os doces, tá? Tipo,
Só que eu quero muito doce. O pessoal agora com a quarentena tá só em casa comendo doce, tá? Então, tipo, eu preciso que mais doce seja feito. Eu não quero pagar 2 pessoas porque eu vou ter que perder do dinheiro que fica comigo, tá? Então, eu vou querer que a Samara renda uma quantidade de 20 potes de doce por dia. Não sei se isso é pouco, se isso é muito, mas vamos dizer que seja muito. 100 potes de doce por dia, tá? E ela vai ter que, para fazer esses 100 potes de doce, eu não sou muito boa na matemática, vocês me perdoem, passar 20 horas trabalhando. Aí ela vai queimar as mãos, vai já ter umas queimaduras de terceiro grau por causa do açúcar quente e do doce borbulhando, porque eu também não dou nenhum tipo de EPI, né? Não dou nenhum tipo de roupa, nem nenhum tipo de condição de trabalho. Na verdade, a colher que eu dei para ela trabalhar, já que ela não tem colher, é uma colher de madeira, mas ela é bem curtinha. Não é apropriada. Ela é bem curtinha, então ela não consegue mexer o panelão de longe. Ela tem que mexer de perto, as bolhas vêm, queima tudo, a cara, socorro. Tá? E aí ela olha pra mim e diz assim, tá, não, mas eu não vou mais fazer essa merda. Não vou mais fazer isso aqui. Porque, tipo, pô, tô aqui, tô recebendo o quê? R$5 por dia pra fazer 100 potes de doce que tu vai vender a 5 pila, ganhando 500 pila por dia, e tu me paga só 5 e os outros 495. Cadê? Onde é que eu vou parar? Por mais que eu tenha que pagar alguma coisa, com certeza o que eu preciso pagar, digamos que eu precise pagar a lenha, de que eu preciso comprar mais fruta, de que eu preciso substituir essa colher de tempos em tempos, tá? E que eu precise pagar ela. Digamos que eu gaste com isso R$100 por dia, mas eu ainda recebo 400. Quando ela ganhou... 395, né? Porque tu pagou o meu 5. Vamos dizer que eu te pague 50, sei lá. Vamos melhorar o negócio. Mas mesmo assim, são R$350 que ficam para mim, R$100 de gastos e R$50 para ela. E aí a gente entra no conceito da mais-valia. O burguês, que é o Lucas, que é o dono dos meios de produção, ele vai ganhar esse valor, independente se eu produzir a minha meta ou se eu produzir mais. E aí ele vai pagar o meu salário, que é fixo, ele vai pagar as contas da matéria-prima que foi usada, de repente a manutenção dos meios de produção, nesse caso seria, sei lá, o fogo, a árvore de onde a gente tirou a fruta. Só que tudo que sobra, tudo que eu produzo, o lucro do que eu produzo, no final, a menor parte é para mim, que foi quem utilizou a força de trabalho para produzir aquilo. E a maior parte do dinheiro que pode ser usufruído, do lucro, fica para o burguês, para o dono dos meios de produção, que não necessariamente trabalhou também. Ele não necessariamente colocou a mão na massa. De repente, o trabalho dele é administrativo, mas aí ele tem, sei lá, 500 funcionários. Todos esses 500 funcionários estão ali produzindo riqueza para eles. Toda a riqueza que os funcionários produzem, eles ficam com a menor parte, que é o salário fixo. De repente eles têm algum bônus por produção, mas enfim, é sempre a menor parte. E a maior parte vai ficar com o dono. Isso é a mais-valia. Quando a gente dá aula presencial, a gente tem um joguinho muito legal. A gente tem que pensar em algum jeito de fazer esse joguinho online. Na verdade, existe um jogo online disso. É o da Folha de Papel. Sim, é esse mesmo. Thiago. É esse mesmo.
Mas tem um jogo online, e se vocês me disserem assim, cara, eu quero que tu arrume um jogo pra mim que fale sobre tal conteúdo. Beleza, vamos embora. O negócio aqui é a gente se acertar com o que vocês querem. Porque, na verdade, eu tenho um jogo, eu vou deixar o link pra vocês. Na verdade, foi um jogo que eu fiz, e é sobre mais-valia. Vou deixar o link lá no Drive, junto com o resto dos materiais. Vocês sabem acessar Manda o no grupo Drive, também. né? Lá tem um materialzinho das aulas. Se não souberem, podem chamar a gente que a gente explica como usa. Pedro queria falar alguma coisa. Não, eu disse pra tu colocar no grupo também o link do jogo. Tá, posso pôr. Maravilha. Eu ia comentar alguma coisa. Tempo. Bom, vamos seguir o baile. Vamos dizer, tá? Que, tipo, eu não fiz trabalho nenhum, beleza? Eu não fiz trabalho nenhum enquanto a Samara fazia os 100 vidros de doce por dia. Não fiz nada. Mas por que eu não fiz nada? Porque eu consigo viver do lucro que ela me dá, tá? Mas aí vocês vão se perguntar assim, da onde foi que eu tirei o fogão a lenha? Mas é justo. Eu tenho tudo, é tudo meu. Por que as coisas seriam dela? Se foi ela que fez. É porque, tipo, foi ela que fez. Se não tivesse ela pra fazer, outra pessoa ia fazer. Mas isso não é não é bom, tá? Porque eu posso simplesmente explorar a força de trabalho de uma pessoa. Por exemplo, ela não quero mais isso, não vou, tenho mais o que fazer, ou na verdade não tem, né? Mas tipo, pô, tu podia me dar mais um pouco, né? Ou pelo menos me deixar levar um desses vidros de doce pra casa. E aí eu digo pra ela que não, ela não pode. Mas eu tô com fome trabalhando, não me interessa. Na verdade, ela até pode. Se ela comprar. Sim. Aí eu digo não quero mais saber, na verdade, sai fora, foi demitida a Samara. Foi demitida a Samara, mas o Pedro não tem muito o que fazer, né? Ele precisa pagar, Sustentar duas crianças. tem que sustentar das crianças. E aí eu digo pra ele, olha, eu pagava pra ela isso, tu quer? Ele não tem emprego pra ninguém, ele vai aceitar. E assim vai. Aí vai chegar num momento em que ele não quer mais, eu vou contratar a Bia. Entende? Essa é a ideia. Esse exemplo não tá o mais perfeito de todos, tá? Vocês vão pensar assim, esses valores ele tirou da cabeça dele. Óbvio, gente, claro que sim, tá? Só que isso não deixa de ser realidade. Se vocês pegarem com um professor, pega para fazer um exercício de matemática mesmo. Pega o salário de alguém que trabalha no McDonald's e pega o preço de um combo, mais ou menos, o combo mais barato, ou qualquer outra coisa. Dividam pelo número de dias trabalhados da pessoa, tá? E vejam quanto que ela recebe por dia. E vejam se ela quisesse comprar um combo por dia, se ela ia conseguir. Tá? Sendo que ela vende vários, ou faz vários. É essa a relação, é essa a ideia. Isso é uma coisa que acontece. O Marcos não tirou isso da cabeça dele. A gente tira da nossa cabeça os exemplos. Vozes da minha cabeça. Vozes da minha cabeça. E olha só, pessoal, o Marx, ele tá ali no contexto de revolução industrial. Na primeira aula, voltem lá e olhem o vídeo de novo, a gente fala um pouco sobre isso. Que é quando ele começa a estudar as relações de classe, as relações de trabalho, no modo de produção capitalista.
Que é ali quando na Revolução Industrial essas coisas começam a mudar. As pessoas elas passam do trabalho rural para a área urbana, elas fazem aqueles aglomerados perto das indústrias. Para quem quiser ver um filme e entender isso, assistam Germinal, coloquei o nome aqui no chat. Enfim, ele vai começar a ver todas essas relações. Aí vocês podem se perguntar, tá, mas se eu não gosto desse trabalho, se eu estou recebendo outro, por que que eu não troco, não procuro algo melhor? Porque assim, gente, no meu caso, que estou vendendo a minha força de trabalho, que é o que eu tenho, sou proletariado. Se eu peço demissão para o Lucas um mês, até eu conseguir o próximo trabalho, eu preciso viver. Eu preciso pagar o aluguel, eu preciso comer. E se eu não tenho um salário que cubra isso, eu vou passar fome, eu vou ser despejada, porque eu não tenho uma renda que a gente está pensando nesse caso de revolução industrial. Mas ainda hoje, essa é a situação de muitos trabalhadores. Eu não tenho como ficar algum tempo sem trabalhar, porque eu não tenho essa opção. Às vezes eu tenho família para sustentar, eu tenho filhos, e então eu não posso me dar o luxo de procurar o melhor trabalho para mim. Eu tenho que aceitar aquilo que vai pagar as minhas contas e eu não tenho nem tempo para pensar nisso, porque a gente está sempre correndo atrás da máquina. Para quem não conhece Para esses... usar. Oi, pode falar. Não, termina. Depois eu tenho só para comentar uma coisa disso aí. Ah, sim. A gente precisa comer todo dia. Eu não vou comer semana que vem, eu preciso comer hoje. Então, eu preciso resolver o meu problema hoje. E aí vocês podem pensar também, mas o Lucas, ele merece ganhar aquele salário. Quem não viu, nunca viu o meme Mereci, por favor, procurar. Bia, põe o link do Mereci aí, por favor. Enfim, o Lucas, ele é o dono da fábrica, ele tem o trabalho administrativo, ele tem que se estressar. Mas aí vamos pensar um pouquinho, como é que ele adquiriu essa fábrica? Se eu trabalhar muito, eu também vou poder ter uma fábrica que nem o Lucas? Ou será que se eu trabalhar muito, eu só vou ficar cansada? Eu esqueci de dizer que o fogão, a panela e a colher, tá? Não era meu. Eu herdei do meu pai. Mas tu mereceu, Lucas. Se eu tô aqui é porque eu mereci. Gente, esse é o meme. Se vocês não estão entendendo o que eu tô falando, daqui a pouco vejam isso, porque é basicamente essa relação. Mas então, porque olha só, o ano passado a gente fez uma aula bem interessante com alguns cálculos básicos do salário mínimo do Brasil e quanto uma família média gasta para sobreviver. E assim, a conta no final, mesmo que essa pessoa trabalhe muito, não faz com que ela consiga comprar uma empresa e se tornar um burguês. Mas no caso do Lucas, ele já tinha empresa, então ele vai ter cada vez mais lucro, porque a história todo mundo já conhece, o de cima sobe e o de baixo desce. Ninguém fez o bom xibom. Nossa, obrigada. Eu queria, se tu já terminou o que tu tava explicando, Samara. Sim.
Eu queria comentar, aproveitar para dar um exemplo mais atual disso que a gente está falando. Eu acho que hoje é um dia até muito importante que está rolando a greve dos entregadores de aplicativo. E isso explica muito isso que a Samara estava falando, dessa relação, tipo, se eles não estão satisfeitos com o que eles recebem com o aplicativo, se o paga pouco tal, então por que largam e vão procurar outra coisa? Né? Só que, tipo, a partir do momento que a gente vive numa situação de alto desemprego, de cada vez mais precarização do emprego, esse tipo de coisa, crise financeira e toda a questão do coronavírus também impactando e tal. Então, essas pessoas, esses entregadores, de fato têm a opção de não estarem fazendo isso, né, de não estarem lá entregando para ganhar, mesmo que eles passem, às vezes, 12, 14, 16 horas trabalhando direto para conseguir ter um salário minimamente digno no final do mês, e isso tendo que comprar. E ainda é uma situação até mais perversa do que essa que a gente está vendo no Marx, porque eles são obrigados a comprar a bicicleta, a comprar a mochila térmica, eles têm que. Ou a moto, se eles quiserem andar, a gasolina, isso tudo sai do dinheiro que eles próprios recebem, que já é pouco. E esse lucro, esse dinheiro gerado por eles, que esse trabalho deles gera dinheiro. Só que esse dinheiro gerado por eles não volta para eles. Eles recebem uma parcela muito pequena disso para poder fazer isso tudo e para conseguir fazer isso tudo que eles estão fazendo. Então eles não têm os benefícios sociais de trabalho de tem tantas horas por dia, tem tantos equipamentos que o patrão tem que dar, e eles não têm opção, porque à medida que eles precisam do dinheiro para terminar o mês, para ter comida para botar em casa e para pagar as contas, eles não têm opção de não fazer isso, porque é o que está oferecendo no momento. Se eles pararem isso, eles vão, os empregos vão ser, se muito, vão conseguir o auxílio emergencial de R$ 600 por mês, que só dura 6 meses, 5, né? Foi prorrogado agora mais 2 meses. Então acho que hoje também é um dia interessante para a gente refletir sobre essas questões que a gente está vivendo justamente esse dia dessa greve dos entregadores, né? Um marco interessante para a gente refletir a respeito. É um contexto bem diferente desse da Revolução Industrial, né? Que é onde Marx está analisando, onde Marx está olhando, mas a gente pode perceber o quão longe chegou esse tipo de relação, né? Uma situação que ele tratou lá no século XIX, a gente consegue ver hoje no século XXI uma coisa muito parecida com as formas de relação de produção, muito parecido com aquilo que ele estava analisando lá atrás, até hoje perdurando. Pedro, tá aí? Oi. Tá, eu achei que tu tinha caído. Tá. Não, desculpa. Essa questão também é interessante para a gente já emendar em outro conceito que a gente tem que falar, que acho que não lembro que acho que a gente não falou na última aula, que é um pouco dessa questão do vender a imagem do entregador de aplicativo como empreendedor. Quem já não ouviu falar isso? Mas eles são empreendedores, os novos empreendedores, empreendedorismo. Tudo hoje em dia é empreendedorismo, que tem que correr atrás, que tem que buscar, que Deus ajuda quem cedo madruga, mas eu nunca vi um padeiro milionário. E todas essas frases que a gente escuta e repete em vários momentos, em diversos contextos, é uma coisa, um conjunto de ideias moldado para manter as pessoas dentro desse modelo, desse modo de relação, né? Porque tem vídeo na internet dizendo como enriquecer com o auxílio emergencial, como investir com auxílio emergencial com R$ 600 por mês para tu ganhar tanto, para tu daqui a não sei quantos mil anos tu ter R$ 1 milhão investido e tal. Isso tudo são ideias que são transmitidas para a população para, de uma certa forma, manter o status dessa elite burguesa que controla a sociedade. Então, tu pode botar lá, Lucas, no slide da ideologia, que isso é o que Marx vai chamar de ideologia.
né? Essa apresentação da realidade que é determinada pela classe dominante para impor seus valores. Então, a classe dominada, os proletariados, que, trazendo para as relações de hoje em dia, é a classe média, é a classe pobre, todas as pessoas que não são donos dos meios de produção, todo mundo que vende força de trabalho, independente de quanto essa pessoa recebe, se ela vende força de trabalho, se ela não tem o meio de produção, ela é proletário, ela não é burguês, né? Então, todas as pessoas abaixo da pirâmide, digamos assim, reproduzem são incutidas desse tipo de mensagem cotidianamente, repetidamente, para manter essa relação de dominação estabelecida pela classe dominante. Eles criam e desenvolvem, de uma certa forma, a partir da relação de produção estabelecida, surge essa mentalidade a fim justamente de manter isso tudo do jeito que está, para que a pessoa saiba que hoje eu estou numa situação ruim, mas é só eu acordar cedo e ter força, é só eu buscar me dedicar no trabalho, é só eu vestir a camiseta da empresa, é só eu investir R$ 30 por mês no Tesouro Direto, que daqui a pouco eu vou conseguir chegar lá, porque todo mundo consegue, porque o Silvio Santos conseguiu, ele não era, o que ele era? Camelô? Camelô, hoje em dia, é das pessoas mais ricas do mundo, então eu também consigo, né? Mas isso tudo é uma ideia para manter, imposta para a gente, para manter as pessoas nessa normalidade. Só que as pessoas também, ok, invista o seu auxílio emergencial. A pessoa tem que fazer uma escolha, ou ela vai investir com o auxílio emergencial, ou ela vai comer. E aí, o que você vai escolher? Para a gente fazer esse tipo de questionamento, a gente tem que pensar que as pessoas elas precisam sanar necessidades básicas, que é morar, que é comer. Se eu tenho tudo isso pronto, aí ok, eu vou pensar, investir, sei lá, fazer o quê. Só que a gente tem que enxergar a realidade de grande parte da população, a maioria, que não tem esse acesso às coisas básicas, que é a moradia, que é a alimentação. Pode falar, Lucas. Eu tenho alguns exemplos, eu espero não esquecer de nenhum. Eu acho que são três exemplos, na verdade, referências, né? Sobre essa relação de trabalho, tá? Um deles é o filme Vida de Inseto, tá? Amo. Que explica muito sobre essa relação, a relação dos gafanhotos, né? E das formigas, tá? Depois vocês assistam e digam pra gente nessa relação de capitalista e trabalhador, proletário, no caso, quem é quem, se as formigas ou os gafanhotos, tá? Outro exemplo dessa... A Samara deu o exemplo para vocês do filme Germinal, tá? Eu sei que a gente está aqui num cursinho popular, mas se vocês tiverem condições de jogar esse jogo, o Assassin's Creed Syndicate ou Sindicato. O Germinal, gente, ele tá no YouTube. É uma referência mais nova, tá? E é um jogo e é melhor que filme. Então, se alguém tiver a oportunidade, dá para entender muito bem essas relações e essa vida de como que era a Inglaterra na Revolução Industrial através do jogo, tá? E o outro exemplo que eu tenho é o daquela música da Britney, Work.
Quem é que sabe quem é Britney Spears aqui? Basicamente, na música ela diz... You want a Maserati? Oi? You want a Maserati? Se você quer um Maserati, que eu nem sei o que é isso, se você quer uma Lamborghini, you better work, bitch. Nós estamos aqui dando aula de sociologia e inglês ao mesmo tempo, Eu tá? acho que tem aula de inglês depois. Eu acho que Tem aula tem. de inglês. O Bruno vai me dar um socorro. Ah! Peçam pro professor que vocês querem fazer tradução da música da Exato. Britney. Se você quer viver numa mansão, se você quer uma vida chique, é melhor você trabalhar. Ou seja, o que ela tá querendo dizer com essa música? De que você pode ter tudo que ela tem, desde que você trabalhe. Isso é verdade? Isso é real? Alô? E eu acho que a outra referência interessante que a gente pode usar, que já foi citada aqui pela Samara, mas vale a pena um registro para ficar também, é uma música um pouco antiga chamada Chibom Bom Bom, de uma banda chamada As Meninas. Nossa senhora. Quem não conhece, pelo amor de Deus, escuta. Eu vou mandar o link do YouTube, vão falando aí. Então, gente, hoje a gente falou bastante então sobre capital e trabalho e como esses dois conceitos eles se distanciam, eles começam a se estranhar entre si. E aí acabam gerando essa oposição entre o patrão e o empregado, e o capital como trabalho e ao mesmo tempo posto de trabalho, e o trabalho em si como uma mercadoria. Quer dizer, eu preciso sobreviver, mas eu vivo no modo de produção capitalista. Então, eu preciso de dinheiro. Como é que eu vou conseguir dinheiro se eu não tenho nada para gerar dinheiro? Vou vender a minha força de trabalho, que é o que eu tenho. E aí, a partir disso, eu começo a criar toda essa relação. Eu posso ter um trabalho cujo produto que eu produzo eu não tenho condições de adquirir. Eu posso começar a pensar nisso e ter um embate com o patrão e começar a pensar, poxa, mas o dono dessa empresa eu nunca nem vi ele, não sei nem quem é, e ele tem todas essas coisas, eu trabalho aqui todos os dias e não tenho nada. Então, o Marx ele vai tentar estudar isso, ele vai tentar, a partir da luta de classes, explicar o conceito de capital e trabalho para quem quiser ler direto da fonte. O Marx ele tem alguns textos que ele escreveu diretamente para os trabalhadores que são com uma compreensão bem fácil, porque o Marx também defendia isso. Se eu estou produzindo alguma coisa para melhorar a vida dos trabalhadores, eu preciso que isso chegue a eles, que eles tenham acesso e que eles consigam entender o que eu estou escrevendo. Então, ele tem esses textos como manifesto, enfim, que são textos curtinhos e vocês podem encontrar na internet muito fácil. Só jogar no Google. E só para comentar rapidinho, na verdade a gente tem que encerrar já. Eu não sei vocês, mas dentro da sociologia a gente precisa falar sobre essas três ideias principais, que é o Durkheim, o Weber e o Marx. Se alguém assistindo esse vídeo ou que esteja vendo a aula agora não concorda com alguma dessas ideias de qualquer um dos três, ok. Mas, de novo, o que a gente disse na primeira aula, preciso repetir aqui agora. A gente não está aqui para dizer o que a gente acha. Tá? A gente está aqui para apresentar para vocês um trabalho muito importante de cada um dos três sobre o estudo da sociedade. Tá? Onde vai cair muito no Enem.
tá? Aonde Cobra cai muito no Enem, e esses 3 caras que estabeleceram as bases de tudo que a gente estuda até hoje em sociologia. Não que a gente não tenha ultrapassado eles, não tenha, né, passado, visto coisas para além disso, mas tudo se inicia a partir da visão desses 3. Qualquer outra coisa surgiu daí. Então a gente não tem como não falar deles para falar de sociologia. E uma coisa interessante de se pensar é, nossa, mas eu tô lendo esses caras que viveram há 200 anos atrás. Se o que eles escreveram há 200 anos atrás, a gente ainda está estudando, então vamos pensar se as coisas realmente estão mudando, né? muda a cara, mas não Se ainda faz sentido hoje, vamos começar a se perguntar por que a gente ainda está nisso. E não tem como pensar a vida das pessoas sem pensar no trabalho. E para o Marx não tem como pensar a história da humanidade sem a história da luta de classes. Vamos ligar a câmera para dar tchau, que tá na hora de dar tchau. Tão triste, não podíamos seguir? Vamos voltar lá pro slide. Vamos, semana que vem, voltem. Beyoncé e seus amigos. Né? Para mim parece que compartilhamento de webcam é bloqueado, então eu vou ficar assim mesmo. Coitado. Ele saiu e voltou tantas vezes que o programa bloqueou ele. Cansei de ti, para de sacanagem. Pedro foi cancelado. Enfim, tenham um bom fim de semana. Dúvidas, mandem pra gente em qualquer lugar que vocês acharem. No Acessem o ar. link do Drive, lá na página do Facebook tem o link do Drive, pode acessar lá. O grupo do WhatsApp, a Bia colocou aí no chat, né? Então, quem não tiver ainda pode entrar. E esses slides vão estar lá também, com essas belíssimas imagens. Beijo, Não as gente. nossas imagens, as imagens que estão no slide. Se alguém quiser tirar um print e ficar olhando para nossa foto. Não faça isso. Não faça. Na real, vão lá no YouTube, no canal do Desafio Pré-Universitário, se inscrevam, deixem um like, comentem, que todas as aulas em algum momento vão para lá. E façam que nem a Beyoncé, chama os colegas, porque é impossível Chame seus amigos. que morem sozinhos nessa vida e não tenham colegas. Chama os colegas. Tira a tia do calabouço, põe ela para ela também. Bom, gente, é isso. Beijo. Beijinho, beijinho, até semana que vem.